E aí, Atômicos, meu nome é Hulk Janelli, sou design de produtos, sócio da Atom Studios e professor universitário. Cara, e se eu te falar que existem 5 produtos muito ruins que demonstram quanto inovar é difícil, perigoso e exige muito trabalho? Todo esse perrengue foi protagonizado por uma das principais empresas no mundo em relação à inovação e negócios, que é a Apple. Hoje, a gente vai conhecer os 5 piores produtos que a Apple desenvolveu e, consequentemente, os 5 piores designs da Apple. Vamos lá? Roda a vinheta. Antes de começar a falar sobre esses 5 produtos, não esquece de dar joinha, que isso é muito importante pra gente, é isso que indica pro YouTube se o que está acontecendo está sendo importante e está sendo relevante. Aperta o sininho aí embaixo para receber mais notificação, se inscreve no canal que é muito importante, não esqueça de dar uma olhada e ouvir nossos podcasts, que é o melhor podcast sobre o assunto de design do Brasil, beleza? Bom, vamos começar toda essa história com um dos principais acontecimentos que ocorreu logo depois, na verdade 4 dias depois do lançamento do tão aguardado e esperado iPhone 4, que fez com que o próprio Steve Jobs fizesse um evento para explicar essa problemática. Isso daí ficou conhecido como Antenna Gate. Sim, é relativo ao Watergate, que foi aquele caso que aconteceu nos Estados Unidos sobre as questões políticas. Tem a ver com isso daí, beleza? Como é que é? Esse Antenna Gate era o que especificamente? Dependendo do jeito que você segurava o seu iPhone 4, a posição que segurava, com a mão esquerda ou com a mão direita, a mão esquerda muitas vezes cobria a antena do celular. E dessa forma fazia com que o sinal de celular baixasse muito. Isso assim, foi uma coisa radical que aconteceu, como eu comentei, 4 dias depois do lançamento. Já teve uma retratação do próprio Steve Jobs falando sobre isso, né? E assim, a coisa mais engraçada da resposta dele foi: tenta segurar com a outra mão. Tenta segurar com a outra mão. Tá agitado, papai. Como pode, cara? O cara faz um celular que é uma fortuna e você tinha que escolher a mão que ia segurar. Ou seja, quem é canhoto tá ferrado, né? Fora isso, tem uma outra coisa muito interessante no próprio iPhone 4, que foi o único que usou essa tecnologia. Na parte de trás dele, a parte da frente tinha o vidro e a parte de trás também era vidro. Cara, e quantos celulares desses não quebravam o vidro traseiro, né? E ao invés de ser o vidro dianteiro, teve muita gente que trocou de celular porque quebrou o vidro traseiro. Tanto que depois nunca mais a Apple se arriscou fazer esse tipo de coisa. O segundo produto não deixaria de ser, obviamente, um mouse. Lembrando que a Apple é uma das precursoras, a grande criadora dessa interface de mouse. Apesar de ter copiado da Xerox, né? Eles foram os precursores de usar essa interface de mouse nos computadores. Na época, lá no Macintosh, beleza? Mas o que acontece? Existe um mouse que chama Magic Mouse. Esse Magic Mouse é um mouse que foi revolucionário. Ele era com todo o comando touch em cima dele, tudo bonitinho. Porém, tinham 2 grandes problemas. Primeiro, a questão de ergonomia. A ergonomia dele era terrível. Na verdade, é terrível até hoje. Ele é muito baixo, ele é muito plano e é muito ruim de segurar, então é muito complicado. Na hora que você tá segurando e tentando empurrar ele, seu dedo bate mais na mesa do que você consegue empurrar, então ele fica super pesado para você fazer o dinamismo. E tem um segundo erro que assim, é incabível uma empresa fazer, principalmente uma empresa do tamanho da Apple, que já tinha o nome muito renomado nessa época que criou o Magic Mouse, foi a questão do carregamento. Tem um negócio muito louco, né? É muito bom você ter um mouse que tem uma bateria interna, correto? Porque afinal, acabou a bateria, você recarrega e utiliza novamente. Mas ao invés dos caras fazerem a entrada de carregamento na frente do mouse, pra de vez em quando ele parecer que tinha fio e ficar sem fio depois que carregasse, não. Os espertões resolveram fazer esse carregamento embaixo do mouse. Então, para carregar ele, você vira e espeta o cabo. Ou seja, inutiliza o mouse. Como pode fazer uma coisa dessa? É ridículo, absurdo. O terceiro produto dessa nossa lista é da Apple Pencil. Inclusive,
Tem o cardzinho aqui em cima falando sobre isso, falando sobre o iPad, a Apple Pencil, a questão do modelo 1, o Apple Pencil 1. Um dos maiores problemas da questão da Apple Pencil está não no desenho dela, na forma. Até ela é gostosa, ela é ergonômica, tem um peso super adequado. Mas a questão, de novo, de carregar. Primeiro eles botam aquela porcaria do Lite, que é um dos piores projetos de porta de carregamento, né? Primeiro porque só a Apple tem, é exclusivo. Obviamente isso gera dinheiro, porque daí você tem que comprar os acessórios adequados da Apple e assim por diante. Mas, na hora de carregar, você tem que espetar ele no próprio iPad. Se espeta ele, fica um negócio horroroso no iPad, fazendo com que seja inútil você utilizar a caneta, então não dá para carregar ou não dá para você usar enquanto você tá carregando ela, o que é um absurdo, né? E a outra coisa é que ele fica uma antena, que mesmo se você der um tapinha naquilo lá, você quebra a conexão. Então é ridículo. Eu, por exemplo, tenho um cabo específico para poder carregar ele. Mas é um absurdo. Esse projeto aí, tipo, para mim é um projeto assim, é o pior de todos, né? Esse do mouse é muito ruim, mas esse da Apple Pencil é inacreditável, né? Porque você inutiliza totalmente. Quarto produto que a gente vai falar aqui é outro mouse, tinha que ser, né? O iMac G3, aquele coloridinho que foi todo baseado o projeto em balas, sabe? De criança, aquelas balas bem coloridas, foi baseado ali as pinturas, o que eles faziam. E ali vinha um mouse redondo da Apple, lindo, maravilhoso aquele mouse, a coisa mais fofa. Cara, mas impossível de usar. Primeiro que é redondo, não tem ergonomia com a mão, parece que não foi estudado que existe uma mão humana fazendo a interface com o produto, que é ridículo e incabível para uma empresa dessa. Surreal, né? Então, uma empresa desse tamanho fazendo isso, faz um mouse redondo. Sabe o que parece? Parece aluno do primeiro ano da faculdade fazendo um desenho. Parece alguém que tá começando, falando, nossa, vou fazer um mouse redondo, que coisa linda, né? E não estudou ergonomia, não estudou nada disso. Era ridículo. Tanto que as pessoas que tinham esse iMac e que vendeu muito, era lindo, maravilhoso e tal, as pessoas que tinham, eles compravam uma capinha que era para estender esse mouse e ele ficar mais parecido com um mouse convencional. Mas venhamos e convenhamos, né? Ridículo, absurdo e surreal para uma empresa desse tamanho com o preço que cobra. E o último produto, novamente, mais um mouse, o Might Mouse. O Might Mouse não é o Super Mouse não, hein? Que tem o mesmo nome, tá? O Might Mouse é um mouse da Apple, também muito bacaninha, que tem uma ergonomia legal, tem um jeito bacana, porém tem um scroll totalmente assim, horrível, horroroso. É um scroll que é uma bolinha que fica em cima do mouse. Quem é muito Apple maníaco vai falar, não, aquilo lá é incrível. É uma porcaria, você não sabe para que lado vai, você não consegue fazer muita movimentação. O scroll tem que te dar um movimento muito adequado, você ir puxando para trás e deixando a tela rolar, fazendo qualquer efeito desse. Não, ele é uma bolinha minúscula que inclusive é muito parecido com a bolinha que tinha nos Blackberries, que usavam também essa bolinha como movimentação, como se fosse um scrollzinho. Só que lá é um celular que você usa com o polegar e tudo bem. Aqui é um mouse, cara, você vai apertando e puxando a bolinha, cara, é ridículo. Fora que é muito escroto o desenho, né? Assim, não é adequado, parece que é parece uma espinha em cima do produto, é muito sem noção, né? Então é muito engraçado como uma empresa do calibre que tem e do jeito que pode criar sim uns produtos que são absurdos e surreais, inimagináveis. Sim, esses produtos são produtos da Apple e continua sendo uma empresa extremamente inovadora, uma empresa que propõe coisas interessantes, que tá à frente do tempo, mas pelo amor de Deus, né? Também dentro dessas grandes empresas existem projetos muito ruins. Isso sim são design ruins, né? Ou seja, projetos ruins. Lembrando que design não é desenho, porra. O design, a forma, o shape desses produtos, eu acho que são incontestáveis, são muito bonitos. Porém, o projeto, o design deles são péssimos. E do meu ponto de vista, do pior pro melhor, ou na verdade, do menos pior pro piorzão, né? Eu colocaria sendo o Might Mouse como sendo o menos pior desses projetos, porque afinal uma bolinha ela não atrapalha tanto, é ruim, mas não atrapalha tanto.
Em quarto lugar, eu colocaria a Apple Pencil 1, tá? Que ela é problemática, mas ainda você consegue usar, tem esse problema do carregamento. Tudo bem, você pode usar tal. Em terceiro lugar, para mim, é o Magic Mouse, que é um produto que, assim, como é que você vai usar um computador sem usar o mouse? Ah, você usa o pad dele. Pô, pelo amor de Deus, você comprou um mouse e você quer usar ele. Como é que você não consegue usar enquanto ele tá carregando? Surreal, né? Em segundo lugar, para mim, fica a Antenna Gate, tá? Que é um problemático. Afinal, você criou um celular, desenhou um celular, desenvolveu isso para as pessoas usarem e você ignora que ela pode usar com as duas mãos. É ridículo. E em primeiríssimo lugar, para mim, é o mouse do iMac G3, porque ele nem era um mouse, não dava para usar. Era insuportável de usar e sem noção. Tanto que você tinha que comprar um complemento, ou seja, nem sozinho ele funcionava. Para mim, essa é a ordem dos produtos, do pior, né? Do menos pior pro pior. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá joinha aqui, isso é muito importante pra gente. Aperta o sininho para receber mais notificação e a gente se vê na próxima. Até mais!